sejam muito bem-vindos. Vamos dar sequência na nossa exposição de nosso estudo, né? Eu estava falando antes de começar a aula que, na verdade, o curso sobre o caminho da perfeição, na verdade, ele se concluiu substancialmente na aula passada. Ainda tem uma aula que vai ser na próxima segunda, eu acho, ou na outra. Próxima é a consagração. Próxima é a consagração, dia 1º, né? Então na outra segunda, então daqui 2 segundos, vai terminar o curso do caminho da perfeição com uma aula da Adriana. Há 6 meses que ela está estudando para essa aula, vem na sala. Que ela vai falar sobre o caminho da perfeição conforme Santa Teresa d'Ávila. É um livro bem bom, tá? Qual foi o assunto da última aula que a gente tinha, reunião do condomínio? A última aula foi sobre a noite escura, a gente terminou a gente falou sobre a via unitiva praticamente, que ele era a segunda. Continuação daquela que tu veio. Eu li a gente lemos e comentamos a purificação dos sentidos, né, passivos sentidos, e na outra aula foi sobre a purificação passiva do espírito, que aí é onde já se dá a via unitiva. Então tá, foi que eu escutei, parecia que eu tinha... Tá gravado, assim tá gravado no... Então vamos colocar a petição de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir intercessão da Virgem Maria para que ela interceda junto ao Espírito Santo, para que nos dê sabedoria e a gente consiga aprender algo da verdade nessa aula de hoje. E sempre nunca esquecendo que nós dedicamos sempre a nossa vinda aqui, o nosso esforço, como um sacrifício mesmo, estar aqui, as almas do purgatório. Como eu estava dizendo, então, o caminho da perfeição praticamente terminou. Hoje eu tinha que pôr algum assunto desta aula, então eu coloquei um assunto que tem a ver com o caminho da perfeição. Na verdade tem muito a ver com o caminho da perfeição, que está por baixo de toda essa nossa caminhada, assim, está por baixo. Daqui a pouco a gente vai entender. Eu aprendi o seguinte, que a gente só estuda aquilo que dói. O que é aquilo que dói? Aquilo que você tem dúvida, né? Aquilo que está assim, tem um questionamento, mas por que a coisa é assim, né? E aí tem que buscar saber isso ali, né? Por que a coisa é assim, né? O verdadeiro conhecimento, toda a ciência ele começa, toda a ciência ele começa pelas causas, né? Uma ciência é aquilo que você ser uma pessoa ciente, é você saber a coisa pela causa. Quando tu saber uma coisa, não sabe por que aconteceu, né? Não é assim, né? É assim, né? Que nem tu saber lá um teorema lá, ser uma fórmula de Bhaskara, não sabe de onde é que ela sai, né? Fica uma coisa incompleta. Eu sei a fórmula, tá? Mas daí de onde é que sai para chegar aqui? Então isso que é a ciência da matemática, saber as coisas também pelas causas, de onde é que sai isso aqui, né? E a dúvida que eu tinha, que eu consegui daí, estou conseguindo mais ou menos articular, a minha dúvida sempre foi o seguinte: por que as pessoas escolhem este caminho e não aquele caminho? Né? Por que você escolhe essa opção e não aquela outra? Por que você escolhe, por exemplo, ser a favor do aborto, por exemplo, e por que o outro escolhe ser contra o aborto? Por quê? Né? Por que uma pessoa escolhe ser usuário de droga, por exemplo, ou entrar no mundo do tráfico, ou ser um criminoso, um assaltante, e o outro não escolhe isso? Às vezes estando até no mesmo meio, né? Ou às vezes dentro da mesma família, às vezes, né? Tem a mesma família, os mesmos pais, as mesmas mães, e por que um escolhe um caminho e o outro escolhe outro caminho? Né? E eu sempre tive essa dúvida, mas por quê? Claro, a dúvida sempre começou. Por que o cara escolhe ser socialista, não comunista e vai até o fim da vida naquela escolha e não larga aquilo ali? Por quê? Esse foi o investimento que eu fiz um tempo atrás e eu não conseguia achar uma solução, eu não sabia, tá, mas onde é que está a raiz desse negócio? Alguém tem alguma opinião? Alguma teoria? Personalidade. O que tu acha?
contexto, né? Eu acho que um pouco de cada coisa. O contexto. Os princípios, valores da sociedade. Então tá. Todo mundo falou alguma coisa que está em volta disso aí, né? Que está em volta, mas ninguém chegou no ponto. O livre-arbítrio. Também. Mas o livre-arbítrio você vai ter que escolher. Mas por que tu escolheu aquilo ali? Claro, está baseado na tua vontade, né? Eu escolhi isso e não aquilo. Mas por quê? Onde é que está o teu ser? Onde é que está a causa disso, de você escolher, de você usar teu livre-arbítrio para isso e não para aquilo? Sim, sem dúvida, tu usou o livre-arbítrio, mas por quê? Onde é que está o... Né? É um engano, né? Buscam algo que parece que é ótimo e é um engano aquilo, né? Uma ilusão, né? Sim, mas daí Um tá, desejo, tá, mas por que que você... desenfreado, né? Mas por que você colocou um valor naquilo, e mais naquilo e menos naquilo? Entendeu? É um engano, né? Eu acho que é o Tá, mas por a que pessoa por que se enganou? Porque ela pensa Se enganar errado. o que é? É você... pensar errado. Você vai escolher o A ou o B. Temor a Deus. Tu vai escolher o A, né? Ah, eu vou escolher o A. Então, por que tu escolheu o A? Ah, eu escolhi o A porque eu coloquei mais valor no A do que no B. É isso? Mas tá, mas por que você... Depende a sensibilidade de cada pessoa é diferente diante de traumas, de qualquer coisa. Sim. E as oportunidades que cada um tem depois de curar esses traumas para ficar no bom caminho, ou as oportunidades. A oportunidade faz o ladrão. Ah? A oportunidade faz o ladrão, né? Tem a oportunidade ali de fazer o bem ou o mal, tu faz, né? É um caminho, mas eu digo de recuperação. Eu já estou falando exatamente isso, mas de recuperação Sim. de traumas, né? Sim. Não é falta de graça, será? Sem Deus a gente não é nada. Também, mas vamos voltar assim, uma coisa mais básica ainda. Né? Vamos pegar um pagão, por exemplo. Por que ele escolhe isso e por que ele escolhe entrar no crime e não escolhe entrar no... Entendeu? É um cara que não foi batizado, ele não tem a graça de ficar entre as coisas, né? Conhecimento da palavra. Hã? Conhecimento da palavra. Conhecimento da palavra? Pegar o conhecimento, ele é uma construção, né? Agora, pegar coisas mais sensíveis que o cara desconhece, aí é pela experiência. Hoje mesmo nas escolas você não tem mais educação religiosa, não tem mais esses... Antigamente, né? Civismo também não tem mais na escola. Eu acho que o mais questionador é dois irmãos, né? Mesma família, mesmo contexto, mesmo... E aí acontecer. Esse é o questionamento maior, eu acho. Tudo isso que vocês falaram, tudo isso aí vai servir para construir a causa. Então, o conhecimento, teu conhecimento, a tua vontade, teu livre-arbítrio, né? O meio que você foi criado, né? A tua constituição, né? O ensino, tudo que vocês falaram, né? Então, tudo isso aí que vocês falaram, ainda assim não é a causa. Isso são fatores que contribuem para a causa, que é onde eu quero chegar. Caráter? Tá? Onde eu quero chegar. Tá? Então, por que estudar o caráter? Então, onde está a causa disso aí? Então, tá, ela falou, é o caráter. Então, hoje nós vamos descobrir, temos que saber assim, afinal de contas, o que é esse caráter? Então, o caráter. Por que estudar o caráter, né? Por que estudar o caráter, então? Então, o caráter, ele é importante porque o fim da educação, qualquer educação, da nossa mesmo que a gente está fazendo aqui, ou da educação da escola, educação da família, educação... O objetivo da educação, além de formar um bom cidadão, além de formar um bom erudito, além de ensinar a tradição, os costumes, as leis, a educação também tem por finalidade de estudar o caráter. Né? A gente vai ver o que é o caráter. Né? Então a necessidade, por que estuda o caráter? Porque o fim da educação é, em última análise, formar o caráter. A necessidade da vida também precisa de uma pessoa de caráter.
Você vai contratar alguém para a tua empresa, vai contratar alguém para a tua escola, vai contratar o teu empregado doméstico. Tu precisa que a pessoa demonstre de alguma maneira um bom caráter. Né? Não é assim que faz? Então, para a gente saber o caráter. Como é que a gente reconhece o caráter de uma pessoa? Isso que a gente queria lá. Né? Eu preciso de uma pessoa que trabalha na minha casa, uma pessoa que tenha caráter. Né? Caráter no sentido geral, assim, né? Tá, mas como é que eu sei qual é o caráter dela? Ela não chega com a carteirinha lá, o meu caráter é esse aqui, tu vai apresentando, tá no currículo dela. Né? E a própria religião, se você vai ser de uma religião ou de outra, também tem a ver com o caráter da pessoa. Né? Também, para você estar dentro da Igreja Católica, você tem que ter um caráter. Para você aderir aos ensinamentos da Igreja Católica, também tem que ter um caráter. Né? Então, o caráter daquela pessoa que está na Igreja Católica só ali, que é o católico de IBGE, ela tem um caráter. E aquele cara que está ali, firme, né, cumprindo tudo, esse tem um outro caráter. Aquele cara que está na Igreja Católica e sai para ir para o Espiritismo, por exemplo, ele tem esse cara como outro caráter. Então, o caráter também é importante para a parte religiosa também. A origem da palavra caráter tem várias origens, assim, até a Adriana não sabia, a Adriana ontem estava me dizendo que o caráter era aquele martelinho que eles iam batendo no mármore para fazer uma estátua, fazer uma figura. Então, o caráter era aquele que ia batendo para delimitar alguma coisa, delimitar uma face, uma flor, o que seja, um quadrado, um círculo, entendeu? Então daí já dá para a gente começar a meio deslumbrar o que é o caráter. Né? O caráter também era usado, também o caráter era uma como é que chama assim? Carimbo? Não, era uma estaca. O caráter era uma estaca que eeles cravavam num terreno para dizer o teu terreno é até aquele caráter, quer dizer, é até aqui. Então ele delimitava alguma coisa, entendeu? Uma unidade de medida. Mas não de medida, mas de delimitação. Demarcação. De demarcação. Entendeu? Que nem o picolé ali lá dentro, tudo na. Isso, ali é um caráter. Então aquele caráter, ó, vai até o caráter lá, ó, entendeu? Ali demarca, vai até aqui. Entendeu? Sim. Então sempre essa outra coisa. Uma referência. Isso, uma referência, uma propriedade, né? Outra coisa que era caráter na tradição grega, lá no drama grego, no teatro grego, usava-se uma máscara, né? Então aquilo ali era aquele chamado de caráter, aquele personagem era aquele personagem, entendeu? O Joãozinho tinha por caráter aquele personagem. Né? Que em inglês esse personagem é character. Né? Isso, é. E aí depois se evoluiu um pouco mais, o caráter era, quer dizer, aí já pegava, já aumentou, abrangeu mais, quer dizer, o caráter já aquela pessoa que fala, que se expressa, mostra quem ele é. Tipo, vai assistir uma peça do Shakespeare, lá está o Otelo, então quando tu vê aquela voz, aquela maneira de falar, sabe, esse cara é o Otelo que está falando agora. Tem um caráter, tem uma característica, entendeu? Né? Então a gente já percebe que o caráter ele tem algo que limita, ou delimita, ou que caracteriza alguma coisa, né? Nossa, está todo embaçado. Outro ponto que a gente tem para poder entender o caráter é a gente entender o que é a natureza, o que você entende por natureza. Tipo assim, a natureza disso, a natureza aqui, não a natureza no sentido de meio ambiente, mas natureza no sentido do ser, assim. Tipo, o cachorro tem uma natureza. O homem, tem uma natureza. Né? O cobre tem uma natureza. A água tem uma natureza. Né? Uma coisa é a substância. Eu entro um pouquinho da filosofia. Uma coisa é a substância. O que é a substância? Substância é o gênero, tudo é substância. Eu sou uma substância, ele é uma substância, somos a mesma substância. Cachorro, um gato, uma árvore,
somos a mesma substância. Né? Deus é uma substância, e por participação, então, nós somos substância. Por participação divina, nós somos substância. Então, a substância e o gênero. Então, sempre que eu vou definir alguma coisa, primeiro eu digo, é uma substância. Certo? Primeiro, me diga o que é isso. É uma substância. Primeira coisa. O que é ela? Quem é? O que é? É uma substância. O que é isso aqui? Uma substância. É o gênero das coisas existentes. Depois nós dividimos a substância em dois gêneros. Os viventes e os não viventes. Então o que é isso? Uma substância não vivente. Dos viventes nós vamos uma outra espécie, que é os viventes brutos, todos os viventes brutos, e o vivente não bruto ou vivente, os brutos e os não brutos. Dos brutos não, entram os vegetais e os animais brutos, né? E dos viventes entra um outro, que é do animal, daí entra o animal bruto e o animal racional. Aqui é mineral e vegetal que eu falar. Então, substância, vivente e não vivente, minerais. Substância, vivente, animal. Vivente, animal. Animal mais dois gêneros, animal bruto e o animal racional. Né? Certo? Animal não racional só tem um, homem. Então, se nós formos o que é o homem? Substância, vivente, animal, racional. Essa é a substância, esse é o conceito do homem. Aí você mas o conceito do homem não é aqui é dotado de corpo e alma? Mas o cachorro também tem corpo e alma, né? A diferença do homem é que tem o corpo e alma intelectiva. Por isso que daí ele dá a espécie específica, né? A diferença específica que é o racional. Então, o homem, sendo um animal racional, uma substância bem racional, ele tem uma natureza. Todos nós temos a mesma natureza. Tudo que for homem que eu digo homem é mulher também, né? Criança, homem, mulher, tem uma natureza. Que não é a mesma natureza, por exemplo, do cavalo, ou a mesma natureza da minhoca. As minhocas têm uma outra natureza. Natureza quer dizer, o que quer dizer natureza? Natureza é da natureza do homem todas as possibilidades que envolvem o ser homem. O que um homem é aquilo que o homem pode e aquilo que o homem não pode fazer. Está dentro da natureza dele. Então isso é a natureza. Por isso eu digo assim, a mulher é da natureza da mulher parir, engravidar. Mas também é da natureza da mulher abortar. Não é da natureza do cobre abortar. Certo? Então, tudo que está dentro da possibilidade de ação do homem e do que não está, é parte da natureza. Então, por exemplo, é da natureza do homem falar alemão. É da natureza do homem pensar. É da natureza do homem raciocinar. É da natureza do homem ser político. É da natureza do homem, da mulher ter filhos, engravidar. Né? É da natureza do homem não poder voar. É da natureza do homem não ser cor-de-rosa. É da natureza do homem não ser verde-limão. Mas é da natureza do homem ser branco, ser preto, ser amarelo, ser baixo, alto. Mas não é da natureza do homem, por exemplo, ter 5 metros de altura. Ou 40 centímetros. Um homem adulto, né? Entendeu o que é natureza? Isso é natureza. Quando você vê um cachorro, o que você capta? Ele vai dizer, não, captamos a natureza. Sim, mas para eu dizer a natureza, antes eu tenho que captar uma outra coisa, que é a essência. A essência. O que é a essência? É aquilo que diz o que a coisa é. Certo?
Eu não vou me deter muito nisso aqui, só para como certo. Então, o que a gente capta no cachorro é a essência do cachorro. Mas pela essência eu já sei toda a natureza do cachorro. Eu sei, por exemplo, que aquele cachorro está sentado, ele pode fazer em pé, eu sei que ele pode abanar o rabo para mim, eu sei que ele pode latir, eu sei que ele não pode falar alemão, ele não pode voar, ele não pode ser da cor verde-limão. Entendeu? Eu sei que ele não pode ter 500 quilos. Também eu sei que não pode ter 10 gramas. Claro. Mas o filhotinho embrião, tá, mas um cachorro dele tá no chão. Né? Certo? Agora vamos passar para o homem. Então tem a natureza, tem o conceito de homem. Esse conceito de homem é a essência do homem. Animal, substância vivente, animal, racional. É a essência do homem. Da essência a gente pega a natureza do homem. E a gente pega também, de estudo, um conceito que chama-se pessoa. Pessoa. Então o que é a personalidade? Personalidade é o efeito de ser pessoa. E a personalidade é algo de cada ser, de cada pessoa individual. Você tem a tua personalidade, ele tem a outra, tem a outra. E isso é imutável. Isso é imutável. A personalidade é imutável. Por que é imutável? Porque a personalidade é o ser pessoa. Tu não pode assim, hoje eu sou pessoa, amanhã eu sou cachorro. Só na ideia você pode dizer, eu me sinto cachorro. Mas só da boca para fora. Mas você não pode, o ser pessoa é imutável. Você pode pensar que é uma uva, mas tu não vai ser uma uva. Pode ter um delírio. Delírio. Mas é da boca para fora só, né? Sim. Você não vai deixar de ser pessoa. Então o ser pessoa é imutável. Quem é pessoa vai ser sempre pessoa. Não vai ser um cavalo, não vai ser uma uva, não é uma bicicleta. Não é relativo. Não é relativo isso. Isso mesmo. Então não muda. É objetivo. A personalidade não muda. Você vai ser pessoa. Claro que dentro do ser pessoa, você pode ser professor de matemática, você pode ser psicólogo, você pode falar inglês, alemão, você pode falar só português que nem eu, você pode ser mais inteligente ou menos inteligente. Claro? Daí por isso que eu tenho a minha personalidade. Por quê? Porque é diferente da tua. Por exemplo, eu sei medicina, você não sabe. Você sabe história, eu não sei. Eu falo só português, eu falo português e espanhol. Então a personalidade muda nesse sentido, né? Mas, do ponto de vista geral, o ser pessoa não muda. A personalidade não vai mudar. Ela é imutável, não vai mudar. Você pode aprender a falar alemão, né? Mas tu não pode criar asas pro ar. Entendeu? Então é por isso que diz a personalidade. Essa pessoa que é imutável, a pessoa é aquilo que está por de base em tudo. A gente tem uma experiência, a gente não tem experiência do eu, assim, então o que é o eu? Eu não tenho experiência do meu eu nunca vi o meu eu, não tenho experiência do meu eu, mas eu tenho experiência da minha personalidade, que é aquela coisa contínua, que está desde o meu nascimento e vai permanecer até eu morrer. Essa personalidade, que a gente até pode chamar de eu substancial, mas eu acho que prefiro a palavra personalidade, que é a minha personalidade. A gente tem experiência dela. Quer ver como vocês têm experiência? O Lauro. Não, daí é mais fácil. O Lauro eu não conheço bem. Tenta se imaginar. Cada um de vocês pode fazer isso. Tenta imaginar quando tu estava lá a primeira vez que tu se reconheceu antes do colégio. A primeira vez que tu estava lá na tua avó, estava na tua casa, sei lá, em algum lugar, antes que você foi estudar. Agora lembra você lá no colégio, os primeiros anos iniciais lá do colégio. Agora lembra quando tu tinha 15 anos. Você teve festa, não teve. Agora lembra quando tu conheceu. Agora lembra quando tu casou com ele. Agora lembra quando tu estava no hospital para ganhar a Nath. Não é a mesma pessoa? Não é a mesma? É tudo fragmentado, né? Sim, claro. Mas por baixo tem a Daiane. É a mesma. O eixo é o mesmo, né?
não sei se é o eixo, mas assim, é o núcleo. A nossa vida é toda picotada, não é que a gente dorme e parece que faz uma coisa, é o comportamento, né? Como se fosse uma interrupção, né? É o comportamento que tu tem nesses momentos, né? Isso, Que demarcam a eles tua são personalidade. interrompidos, né? Só que tem alguma coisa por baixo disso aí tudo, que é a nossa personalidade. Diz assim, esse sou eu, e era o mesmo naquela época, e era o mesmo ontem, e é o mesmo hoje, e vai ser assim até eu morrer. Vai ter uma coisa por trás que preenche. Isso é a personalidade. É um padrão, né? Que se repete, né? Sentir, pensar, agir. Não necessariamente, né? Não necessariamente. Por baixo você pensar o que você pensava no passado e você pensar diferente hoje é a mesma pessoa. Então não é a forma, não é o padrão mudou. O padrão mudou, mas a pessoa era a mesma. Entendeu? A gente estuda, por exemplo, a grafia, né? A grafia do bebê de 1 ano não é a mesma de agora. Mas o bebê é o mesmo, né? Mas o bebê é o mesmo e aquele padrão que começa ali chega na idade adulta. Algumas características, né? Aquilo vem repetindo. Então a grafia, o tom de voz, tudo isso engloba a personalidade, né? Sim. Se é introvertido ou extrovertido. Claro que lá no final da... Difícil Claro que lá mudar, né? Difícil ter uma mudança. Então é um padrão. Por quê? Porque é fechado. Né? Sim. A gente vai mudar algumas coisas, vai modelar outras, vai aprender novas coisas. Claro que por trás da mesma pessoa, núcleo, tem um núcleo que é o núcleo constante, que é a personalidade. A experiência dos pacientes que estão desintegrados, estão em surto, eles falam muitas vezes que se sentem peças desencaixadas, sentem pecinhas do quebra-cabeça. Então não conseguem se sentir uma coisa. Posso fazer um contraponto assim, com a psicanálise? Sim. Pegar, por exemplo, 3 estruturas freudianas mais conhecidas, assim. A neurose, por exemplo, que é tida como um sujeito normal, é aquela relação em que o cara, frente a um erro, ele sente a culpa, tipo uma pessoa normal. O perverso, que é perverter, que deu a origem à palavra perversão, é desvio, né? Então, frente a uma lei, ele tenta desviar, é um malandro, digamos assim. Ou o psicótico, que diante da lei ele pode desmanchar aquilo ali e fazer qualquer coisa. Sim. Na psicanálise, então, a personalidade ela é como se fosse um semblante, assim. Seria algo externo, mais externo ao sujeito, ao eu, que vai se construindo historicamente. Mas tem por trás aquele eixo ali, que é um imã, que é essas estruturas iniciais, seja psicose, neurose, dentre outras também, como falei aqui, né? Então, determinadas pessoas, segundo a psicanálise, no início da vida, na sua relação com a lei, forma um mecanismo ali que vai ser como um imã puxando essas escolhas. Mas a personalidade é algo que, como ela falou, como tu falou do martelinho, são peças que vão se montando no quebra-cabeça. E, claro que é difícil de desestruturar uma pessoa que se constrói de um jeito. É impossível, não é, mas a pessoa tende a ter aquelas escolhas construídas culturalmente dentro do seu ambiente, agindo por motivações, colocando cada tijolo assim na sua estrutura, digamos assim. Mas tu vê assim que do ponto de vista da personalidade é sempre a mesma, isso que eu quero dizer, né? Isso baseado no que tu falou, que por trás é a mesma pessoa. Desculpa ter cortado só, mas acho que o que mais pesa para nós que temos religião é que, entendendo a personalidade dessa forma, a religião ela vem a ser uma referência daí para te construir com valores, né? Não sai do nada do sujeito, né? Foi revelado através, né, de Deus, profetas, etc. Onde é que entra nesse caso aí, por exemplo, o temperamento? Por exemplo, que a gente fala uma pessoa de personalidade forte, né? Sim. E uma pessoa de personalidade fraca, vai com as outras, quer dizer, eu vou chegar. Reação. Tudo junto. Quando chegar na horinha, quando chegar na hora que eu vou tentar lembrar para fazer o link. Vou fazer o link.
Então, vamos dar um passo para frente. Essa personalidade, essa pessoa, ela tem então um eu, sou eu, é esse eu que estava no colégio, nasci naquela família, fui para o colégio, tinha 15 anos, casei, depois fui para a faculdade, universidade, fui trabalhar, né? Esse eu está por trás de toda essa personalidade, né? Mas não existe só um eu, só o eu. Além do eu, tem o que a psicologia chama, pelo menos dessa parte que eu estou falando da psicologia atomista, eles chamam do não eu. Então tem o eu e o não eu. Tudo que não é eu é não eu. Então vocês, por exemplo, são o não eu. Né? O mundo é o não eu. Né? Isso é fácil, né? Tranquilo, né? Isso daí é bem Parmênides também, né? Você o não ser não é. Então tem o eu e tem o não eu. E o mundo, e nós nos relacionamos, o eu me relaciona com esse não eu. Me relaciona o tempo inteiro. Mas isso não eu não é só pessoas. É pessoas, é o clima, é ideias, é televisão, é livros, é conceitos, né? Estão fora de mim. Mas eu me relaciono o tempo inteiro, até com o clima, ambiente familiar, ambiente de igreja, tudo é um não eu. E existe então uma relação entre o eu e o não eu. O tempo inteiro tem assim. Né? Então, entre o eu e o não eu tenho que, o quê? Primeiro, reconhecer o não eu. Tenho que conhecer. Eu tenho que conhecer que é um cachorro, por exemplo. Eu tenho que conhecer que tem um gato no muro. Depois disso eu tenho que reconhecer, incorporar aquilo no meu ser, o cachorro no muro. E a partir daquele conhecimento eu reflito e aí eu ajo. Então se eu vejo um gato em cima do muro, eu vejo um gato em cima do muro, eu reflito, tem gato em cima do muro. E a partir daí o que vai acontecer? Eu vou me recusar qualquer ação em relação àquele gato, ou eu vou agir com aquele gato. Vou espantar o gato, vou dar uma pedrada no gato, dar um tiro naquele gato, vou tentar capturar o gato, vou chamar o gato, vou levar um copo de água, uma comida para ele. Então são maneiras que eu vou agir em relação ao não eu. É essa ação que é importante, que vai acontecer duas coisas. Primeiro, o que me faz, foi a pergunta inicial, o que me faz eu agir dessa maneira? E é na ação que eu vou descobrir como é aquela pessoa. Entendeu? Então aquele eu, a Daiane, por exemplo, vai agir em relação ao gato. Ela tem alguma coisa que faz ela agir daquela maneira com o gato. Sim. E eu, olhando a Daiane agir com o gato, eu vou conseguir descobrir a causa por que ela... Isso chama-se o caráter. Né? Por que eu vou jogar uma pedra no gato e vou dar comida pro gato? Vai depender do quê? Do caráter. Do meu caráter. Pois é, caráter. Então, se para eu tomar ação eu preciso de um treco chamado caráter, que agora nós vamos dizer o que é o caráter, então eu olhando a ação de uma pessoa, eu vou conseguir dizer, o caráter dela é esse. Certo? Normalmente esse caráter, ele é característico da Daiane. É ela. Existe uma unidade nela, ela faz aquilo ali. Né? Por isso, então, se a ação que ela faz, da ação, é causada por um caráter, eu consigo olhar a ação e dizer qual é o caráter, por isso que Deus já sabe de antemão o nosso destino. No nosso primeiro feito, ele já descobre o nosso caráter. Para nós, seres humanos, nós não conseguimos fazer isso aí. Isso é só na teoria, para nós. Quer dizer, eu conheço o Diego hoje, eu vejo ele fazer uma ação, eu já digo, o caráter dele é esse, e eu sei onde ele vai terminar, porque o caráter, a tendência é continuar. Ele vai usar sempre o mesmo caráter para fazer todas as outras ações. Então, teoricamente, eu olhando ele fazer uma ação, eu já sei onde é que vai terminar. Né? Uma força muito grande. É.
Só que nós não conseguimos fazer isso aí, porque nós somos caídos. A nossa percepção não permite eu olhar o dia e fazer uma ação e já dizer, ó, o caráter dele é esse. Então, se o caráter dele é esse caráter ele tem uma certa influência nele e todas as ações vão se basear no caráter. Então, eu sei onde é que ele vai parar. Eu sei, por exemplo, se ele vai ser salvo ou não. Só que para nós isso não é possível saber. Mas para Deus é. Por isso que Deus olha a Daiane, no primeiro ato de vida da Daiane ele já tira. E essa aí vai ter uma força que vai fazer ela fazer sempre as mesmas coisas boas ou coisas más. Vai nortear ela. Você sabe que tem uma força que vai nortear ela e é aquela força que vai fazer a ação dela para todas as ações. Todas as ações delas têm esse caráter que vai determinar. Isso em linha geral. Falando genericamente. Então, o que é o caráter? O caráter são normas, são princípios. Normas, princípios são leis que você adota para tomar a decisão. Então, o caráter não é algo que faça parte da nossa. Nós não temos, assim como eu tenho braços e pernas, eu não tenho um caráter como parte da personalidade. O caráter não faz parte como o todo e a parte. O caráter é o que está por trás, são leis, são normas. Entendeu? Uma base. São leis, são normas, né? Então o caráter não faz parte do homem, não faz parte da personalidade. Porque uma norma não faz parte da personalidade. Ela vai influenciar na tua ação. Certo? Na tua ação. Mas ela não faz parte de ti. Né? Então se ela não faz parte de ti, o caráter, ele não é uma coisa imutável. É uma coisa mudável, uma coisa mutável. Diferente da personalidade. A personalidade é o que está por trás de tudo. É aquela, ele vai ser sempre ele, e não vai ser eu. Só isso temos só no sofrimento patológico. Mas esquizofrenia, o cara acha que é uma problema Bonaparte, coisa e tal. Mas daí é uma doença, mas no fundo a personalidade dele, ele tem duas personalidades, né? Patológica. Mas ele é o Joãozinho, eu já sabia o Joãozinho, né? Ele se comporta como se fosse o Napoleão Bonaparte, daqui a pouco ele é o Jesus Cristo, daqui a pouco ele é, né? Não é assim? Ou uma pessoa que tem uma neurose, por exemplo, e faz um tratamento, ele melhora, ele altera o quê? O caráter, a ação dele o caráter modifica o caráter dele, então ele se comporta como isso, como aquele, como um outro comportamento, ele faz xixi na calça, agora ele sai na rua e mexe com todas as mulheres, então ele muda o caráter dele. Quando ele melhora, ele volta a ser aquela pessoa que ele era antes. Não é assim? Mais ou menos. Eu não sou psicólogo, só estou em linhas gerais. Mais ou menos, só para ter uma ideia. A gente pouco aborda, né? Esse assunto conceitual é difícil de abordar assim. Então, esse momento aqui é interessante a gente se deter bem nisso. Porque o processo de conversão é aí. Né? Agora eu vou falar. Agora eu vou falar. Tem muito a ver. Eu lembrei do catecismo no bem e no mal, a questão, né, da gente aprender o que é certo e o que é errado. Daí vem essas normas, né? E o caráter está antes radicado no não eu e no eu, né? Não necessariamente. Se tem um eu e tem um não eu, é disso aí que eu vou tirar as minhas leis. Eu vou tirar minhas leis na minha Constituição. Eu ia falar para frente. O que as coisas do eu que influenciam no meu caráter? Tudo. Influencia se eu nasci numa família, se eu sou filho único, se eu sou primogênito, se eu sou caçula, se eu sou homem, sou mulher na família, se eu tenho 2 irmãos para frente, qual é a colocação entre os irmãos, se eu sou alto, se eu sou baixo, como que minha família me educou. Se eu sou gêmeos, o gêmeo não necessariamente tem o mesmo caráter. Por quê?
Porque às vezes, por exemplo, um gêmeo nasceu mais doentinho, então a mãe e o pai dão mais atenção para o gêmeo, para um deles, vai mudar o caráter. Entendeu? Uma criança que nasce com uma deficiência física, por exemplo, vai ter um caráter diferente do irmão que não tem nenhum. Os primeiros 1000 dias, né, que na psicologia do desenvolvimento, a importância do mundo ser bom, de não ter frio, fome, dor, né? Porque tem duas coisas que levam muito... aquilo que o ser humano precisa naqueles primeiros 1000 dias. Depois, se ali está tudo, né? Então aquela criança tem um aporte grande de sensações. Porque é assim, ó. Ela é só sensação, né? Porque assim, ó, na formação do caráter, na criança, tem 2 pontos que são importantes. Na criança tem 2 pontos que são importantes na formação do caráter do caráter. Claro que o caráter vai ser formado já, né? Desde que a criança nasce. Isso falando do eu. A primeira é a situação que é importante, que é a autopreservação. Tudo que você corta sobre a autopreservação da criança, você está fazendo mal para ela e contribuindo para um caráter. Está atrapalhando o caráter natural dela, digamos assim. Não natural, mas tu está direcionando o caráter dela, que você sabe para onde, mas tu está atrapalhando a formação, digamos, natural do caráter. Autopreservação, por exemplo, se ela tem fome, você não dá comida. A criança tem sede, você não dá. Isso que tu falou, é autopreservação. Fica com frio, fica exato, se ela está com cocô, por exemplo, você não troca, deixa ela. Você sente abandonado num bercinho, chora, ninguém vem. Isso é autopreservação. E a outra chama-se vontade de poder. Todo mundo tem vontade de poder. Poder é poder alguma coisa, poder não é alguém. Quando a criança, e isso aí é muito importante na educação da criança, tanto na escola quanto na família, né? Se tu tem a criança, então esse instinto de poder ser alguma coisa, ele é importante. Não vou entrar em detalhe, mas, por exemplo, uma criança que se acha, por exemplo, muito inferior ao pai, por exemplo, ou aos adultos. E isso não é trabalhado, tipo, olha, você é criancinha agora, mas daqui a um pouquinho vai ser adulto também, isso é questão de tempo, né? A pessoa vai lá, então tá. Agora, se tu diz assim, pra criancinha, não, tu não é nada, tu só uma criança aí, fica quieto aí, tu coloca no teu lugar, coisa e tal, né? Às vezes fala pro Miguel, tu coloca no teu lugar, né? Mas eu tenho relação às irmãs dele, né? Tu é grandão, ela é irmãzinha pequenininha, então tu coloca no teu lugar, tu é grandão, tu é pequenininho, né? Mas não é isso que eu estou falando, assim, ó, o pai, o professor, não, tu é criança, tu não sabe nada. Se você está tolhindo da criança essa vontade de poder dele, né? Por exemplo, uma criancinha que é pequenininha, tu olha o adulto lá assim, aí para tu falar com a criancinha, de repente tu sempre sobe no sofá, o adulto. Aquela, pô, eu nunca consegui ter o poder do meu pai, né? Tá atrapalhando. Ou você se colocar aquela historinha, não, para falar com a criança tem que se ajoelhar, falhar um olho no olho. Tu está atrapalhando o poder, tu está dizendo para ela que o poder dela é o mesmo que teu, tu está equilibrando os níveis, o tamanho da criança, com o teu. Tu está se ajoelhando para falar com a criança, não, tem que ficar de pé, porque você é adulto. Isso é um atalho, na verdade, né? E vai chegar no mundo depois e as pessoas não vão se ajoelhar para ela vai se lascar. Vai atrapalhar. Né, essa vontade de poder. Isso depois eu vou falar melhor para você, por quê? Porque isso é uma coisa, essa parte eu não estudei. Eu estudei um pouco, mas não deve nem entrar na aula. Só não, mas são dois iguais, aqui não tem problema. Porque eu digo o seguinte, ó, de qualquer maneira, além dessas circunstâncias congênitas, vamos dizer, hereditárias, assim, genéticas, hereditárias. Genética, hereditária, congênita, em que a pessoa, como tu disse, ela pode se sentir, formou o caráter, não é porque ela foi sempre baixa e bullying, vamos dizer. Sim. É o contexto que nós falamos. Sim. Mas essa personalidade, como eu te falei, pessoa tem personalidade forte, pessoa tem personalidade mais fraca. Tá. A criança que tem naturalmente uma personalidade forte, que ela é mais
teimosa, mais aguerrida, ela, dos mesmos pais, Sim. essa criança vai receber um tratamento diferente. Sim. Então, o que eu acho que é justamente isso, é essa personalidade que é próprio, Sim. que não muda, uma das grandes causas do caráter Sim. ser assim, Claro. pensado. Porque se uma criança que é adotada, por exemplo, e tem um irmão que não é adotado, pode dar problema. Porque essa vontade de poder vai ser atrapalhada, por exemplo, o filho, como chama? Biológico tem mais poder do que eu. Né? Se a família não tiver uma boa estrutura de Validação. Porque, claro, também tem um outro ponto que é importante que chama-se compensação. Nessa vontade de poder tem a compensação também. Quer dizer, se por um lado o meu poder está sendo cortado, esse meu instinto, essa minha vontade de poder está sendo cortada, eu vou tentar por um outro lado. Então, eu vou tentar uma outra atitude para... Por exemplo, uma pessoa que tem uma alteração de voz, por exemplo. Ela fala... E ela gostaria muito de cantar, por exemplo. Né? Gostaria de cantar. Então, a constituição dela vai atrapalhar a vontade de poder dela. Ela pode acontecer duas coisas. Ao invés dela cantar, ela vai buscar numa outra, vai tocar, para compensar essa vontade de poder que foi tolhida. Ou ela vai hipercompensar e vai treinar até conseguir cantar mais do que ela poderia, entendeu? Pode acontecer. Tem os gagos que cantam. O gago é gago, quando vai cantar, não canta. Não é assim? E tem gago que não canta nada. Então você tem duas situações iguais com caráteres diferentes. Um galo que não canta e um galo que canta. Aquele galo que canta e canta maravilhosamente bem, ele hipercompensou a deficiência que tinha. Isso é função do quê? Que a galera não vê, da educação. Então, o que forma o caráter, então, é essa constituição, essa parte natural, esse eu, né? E eles dizem que a parte de hereditariedade não é tão importante para o caráter. Eles quem? A psicologia essa que Não tem como não é tão importante. Não tem como saber, então. Não tem como definir, como é que tu vai definir uma generalização? Sim, por quê? Tantos bilhões de seres humanos vai dizer alguma coisa do ser humano. Porque eles avaliam, por exemplo, uma família. Como saber? Sim. Eles avaliam uma família, claro, para mostrar. Eles pegam uma família, por exemplo, pega a família do Dr. Galone, eles pegam a família do Dr. Galone, mesma genética, mesma hereditariedade, e daí eles vão observar, mas o Miguel e o Rafael tem as ações deles são diferentes, tem um caráter diferente. Um é mais calmo, outro é mais agitado. Eu posso dizer isso aí. Só que eu tenho. Pois é, só que daí personalidade diferente. Um era calmo, o outro era mais agitado. Um era gremista, o outro era colorado. Então é tudo. Então eles querem dizer que a hereditariedade, na verdade, não sei o que eu falei agora, mas eu vou refazer a frase. A hereditariedade não tem tanto a ver com o caráter. O que tem a ver com o caráter é o ensinamento que cada criança recebeu. Sim, pela parte constitucional dele, porque às vezes um gêmeo é maior e o outro é menorzinho. Então o maior se sente com mais vontade de poder, o outro tem menos vontade de poder. Entendeu? O outro era doentinho, o outro já era mais são. Então tudo isso vai influenciar o eu. O mais velho, um minuto, ele se achava, eu sou mais velho. Exato, exatamente. Então vai virar. Então não tanto pela parte de hereditariedade, mas pela parte do eu. E também vai influenciar agora então o não eu. Né? O que é o não eu? É a família mesmo. Como é que é o modo que a família ensina? A gente ensina diferente. O Miguel é diferente do Rafael, é diferente da Mariana, é diferente da Catarina, é diferente eles estão na mesma família, mas a gente não existe assim, eu ensinei todos iguais, cada um nasceu. Não. Só o fato de um ter 12 anos e outro ter 2 anos, o ensinamento não é o mesmo. E nem é o mesmo na época que o D12 tinha 2. Porque o D12, quando tinha 2, era filho único.
Agora o D2 tem 4 irmãos. Não é o mesmo ensinamento, nunca é o mesmo ensinamento. Mas eu acho que a genética pode influenciar. Assim. Eu vou dizer pela minha experiência de pessoal, assim, ó. Não, assim, ó, não é. Não. Sim, não, eu entendi. Ninguém está dizendo, né, se você é homem e é mulher, o caráter vai ser diferente, só por isso. Também. Mas não é que não influencia. Ele não é predominante, entendeu? Claro, óbvio, tem a genética, vai falar alguma coisa que tem que influenciar. Por exemplo, eu convivi muito pouco com meu avô. Mas assim, ó. O apelido do meu avô era Caissara Louco, né? Aí o pai é agitadão assim também. Claro que a gente vai se pulindo, né? Também com o tempo. Aí na faculdade a gurizada dizia assim pra mim, eles me chamavam de padre, o apelido na faculdade, né? Imagina se der cerveja pro padre, ainda bem que o padre não bebe, porque é bem louco, né? E eles falavam assim, porque eu era muito agitadão, né? Então não estava muito bem polido ainda, né? Aí, não digo que estou bem agora, mas tu vê que essa questão assim de padrão do jeito de ser, né? De se comportar, tem uma coisa que é ligada à genética. Mas é isso aí. Temperamento. É que isso aí é o seguinte, ó. Isso aí é sanguíneo, colérico, alguma coisa assim. Isso aí eles falam no livro, isso aí. Só que eles chegam à conclusão que não é pela genética. Sim. É pela criação, é pelo modo. Sim, mas mais pelo modo tem que, entendeu? Mais pelo modo, mas não menos da criação do que esse, como eu digo, desse eu da pessoa. Também. Que como ele é constituído, que não depende de nós. Deus sabe por que um nasceu assim, especial. Claro. Isso aqui é um terreno muito amplo, né? Não existem formas. Sim. Porque assim, a sensibilidade de uma pessoa que pode reagir, sofrer naquela falta de poder, não se importa muito. Claro. Isso não é personalidade. Porque assim, Irene, o que acontece? Sexta-feira. Quando a gente vai estudar isso aqui do caráter, a gente, até eles colocam no livro, a gente fala o seguinte, para estudar esses assuntos aqui, a gente estuda sob o ponto de vista geral. A gente não consegue estudar no particular. Ele, ela, ou ele. Porque a gente não consegue estudar um ser humano, a gente não consegue chegar a conclusão nenhuma. Com certeza. Entendeu? Se pegar o caráter do Manuel. Vou ser o caráter do Manuel. Aí tu diz, não, mas tudo que tu falou, Leonardo, não bate com o Manuel. Não vai bater mesmo. E nem com ele, porque vai. Não. Então é do ponto de vista geral. Entendeu? A ciência sempre estuda o geral. E aí quando tu vai no particular, sempre cria problema. Porque parece que não bate, parece que nele aqui é diferente. Nele, entendeu? Né? Então aí vai bater. Por quê? Por causa das variáveis envolvidas. É muita variável envolvida. Muita variável. Tem agora que vai entrar. O indivíduo saudável é aquele indivíduo que está, entre aspas, adaptado na sua vida e que ele não emite algo para si mesmo, não emite algo que incomoda para si mesmo e para os outros. Ele não se diz que está em sofrimento e não diz para o outro, eu estou sofrendo. É uma pessoa saudável, uma pessoa que está adaptada àquela vida que ela tem. Seria o indivíduo normal, que a gente diz grosseiramente, né? E o resto é a patologia. Aí tem todo um... Claro. Tem até a patologia. Você tem uma hipotireoidismo, você tem diabetes, você tem um problema cardíaco, tudo isso vai alterar. O cara que dorme pouco, dorme menos, tudo isso vai alterar o caráter. Tudo. Então, por isso tu não pode ir no particular. Mas qual foram as causas que formaram o caráter? É uma multidão de causas, né? Sim. E tem estudos, estudos. A causa das escolhas, né? É sempre do caráter. É o caráter. Olha, como é que forma o caráter? Aí que tem uma multidão de possibilidades, mas é o caráter. Quem vai fazer eu tomar uma atitude é o caráter. Tá, mas como é que são, o que forma o caráter? Essas leis, de onde é que elas saem? As leis, porque o caráter não é uma coisa minha, o caráter são leis, né? São leis que vão me nortear eu fazer essa ou aquela ação. De onde é que essas leis surgem? De uma multidão
de situações. Inclusive de intempéries e coisas muito duras que a gente viveu no passado, onde a gente teve que até se alimentar da própria... Então, por isso que de humanos. Sim. Na neve. Sim. Então, a nossa história, ela vem de coisas muito duras da questão de sobrevivência. Então, tu pega então, um tem cara... um estudo de uma brasileira, que é Suzane, o nome dela, uma neurocientista. Então, ela diz que tem alguns genes nossos que podem estar sendo os causadores, né? É a questão da hereditariedade mesmo, que provocam alguns comportamentos muito agressivos, né? De agressão. Por exemplo, se eu em muitos anos atrás a gente teve que se alimentar de pessoas, o ser humano mesmo teve que passou fome, enfim, viveu uma situação. Naquela do avião ali no Chile, os caras comiam, se comiam, né? Então, assim, mas em outra questão, ela coloca ali a questão assim, Sim, tem tribos que são... na questão da escassez mesmo. Então, nós temos essa genética também. E isso pode explicar alguns comportamentos que a gente pensa, como é que uma pessoa faz isso? Sim, mas isso aí explica... O próprio ser humano. Tá, mas isso aí já é explicável, já muito anteriormente, explicado pela natureza do homem. Sim. O homem pode... É a natureza do homem. O homem pode comer carne de cachorro, pode comer carne de gente, pode comer carne de peixe. Mas ele não vai comer, por exemplo, uma barra de chumbo. Então, comer carne de gente é da natureza do homem. Aí ela vai dizer, tá, mas e a parte moral? Essa é uma outra questão. Né? Claro, natureza não quer dizer que... Não, eu estou dizendo que o meio, a experiência pode ter causado um novo comportamento que não é adaptativo. Mas isso só acontece... agredindo o próprio ser humano. Sim, mas isso só acontece porque é da natureza do homem fazer aquilo ali. Então, se eu estou na neve, eu e o Felipe morre, estou com fome, tu vai morrer, não. Morre, estou com fome. Para minha sobrevivência, no bom sentido, eu vou comer o Felipe. Não, no bom sentido, assim, cortar, que nem o filme, cortar o bruto, ali, só a parte nova. Cadê a resposta? Carne de galinha? Pode. Não entendeu? Não. Dá uma consagração. Carne de galinha? Que galinha? Tu não transformou ele numa galinha na consagração? Sim, tu era galinha, então tá. Não vou levar. Quando eu era uma galinha, né? Então, melhorou então. Melhorou a situação pra mim. Pra ti não mudou muito, pra mim mudou muito. Vai ser comido mesmo assim. Pessoal, a brincadeira é boa, brincadeira. A mutabilidade do caráter, o caráter muda. Pode mudar o caráter. Pode mudar. A personalidade que está por trás não vai ser sempre o eu. Aquele ser eu, ser pessoa não muda. Vai sempre ser pessoa. Não vai ser galinha. Sim, não é mudar, eu sou Leonardo, agora sou o João, não muda a pessoa. Continua sendo o mesmo João que mudou dele. Que era Leonardo. Mas o caráter, essas leis, caráter é uma lei, né? Não faz parte do homem, elas são leis, normas, princípios. Esse caráter pode mudar. Como é que muda? Aí ele diz assim que é pelo primado do conhecimento, ou primado do logos. Aí que vai entrar o negócio da Igreja Católica, então o corpo de Cristo. Vai entrar a graça. Metanoia. A metanoia, exatamente. Exatamente esse termo que usa, a metanoia. Metanoite, né? Metanoia. O que é metanoia? É uma mudança mesmo, entendeu? Do teu caráter. Por que você muda o teu caráter? Pela graça e pelo conhecimento. A hora que você conhece a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele diz, tu vai tomar isso como norma. Tu não matarás, é uma norma que você vai adotar daqui para frente o tempo inteiro. Quando ele diz assim, não adulterarás, não seja adúltero. Vai ser uma norma, isso vai ser o teu caráter. E você não, só que o caráter mesmo do católico
aquele caráter do católico mesmo, ele é inafiançável, ele não vai mudar. O católico mesmo, o santão, ele tem um caráter baseado na fé, e aquilo ali, ele não vai mudar, ele vai dar a vida e não vai agir diferente do que a norma está dizendo. Entendeu? Quando diz assim, o católico mesmo é aquele que eu vou ser contra o aborto em qualquer situação que seja. Por quê? Porque a Igreja Católica ela diz que o aborto não é pecado mortal. Então eu vou ser contra o aborto o tempo inteiro. Vai ser a minha norma. Ah, mas né? Vou entrar nisso no detalhe agora, mas a guriazinha tem 3 anos, foi estuprada. Né? Uma vez eu estava nesse grupo de Facebook, aí sobre o aborto, aconteceu acho que uns 4 anos atrás, um aborto. E aí um desses malandros me perguntou assim, mas se fosse a tua filha, foi estuprada e está grávida do estuprador. Me botou uma saia justa, né? Aí eu falei, eu ia amar meu neto. Acabou. Ia pegar a filha, senta aqui no meu colo, agora é comigo. Queria que matasse teu neto. Agora é comigo. Agora essa criança é comigo. Não é o que nós católicos temos que fazer? Agora essa criança é comigo. Mesmo porque se fosse minha filha, tem uma amiga que é filha de um estupro, a mãe era doente mental. Claro que essa criança, claro que essa criança, ela está cuidando da mãe. Muito mais comum. Claro que essa criança vai nascer nessas condições, óbvio que você vai ter que trabalhar muito o caráter dela para ela ter um caráter adequado para não se perverter. Disse que é uma moça maravilhosa. E foi bem trabalhada, essa vontade de poder dela, de poder ser alguém, de poder ter uma morte feliz, não foi tolhida, porque ela foi fruto do estupro. Não. Mas se Deus não quisesse, não seria concebível. Bom, se Deus não quisesse, tudo bem. Não ficaria grávida, então, se ficou, vai ter que viver. Se ficou, vai ter que viver. Né? Assim, então é isso que é o caráter. Então, primário, eu gostei do primário. Primário do ódio. É o primário do conhecimento. A hora que você conhece, né? Por exemplo, as leis de trânsito são normas, não são? As leis não fazem parte de você. Voltando para provar que a norma, o caráter não faz parte da pessoa, é uma parte, como um braço é minha parte, um coração, ou a minha alma faz parte, o meu corpo faz parte de mim. A norma, as leis de trânsito fazem parte de você? Não, mas você respeita. São tuas normas, né? Tu vai dirigir baseado naquelas normas. Você não vai ultrapassar o sinal vermelho, no sinal verde você vai. Se tiver uma pessoa transitando na rua, tu para. Tu vai respeitar o limite de velocidade. Você vai fazer normas. As normas de trânsito não fazem parte de você? Não. Tanto é que se eu for para a Inglaterra, eu vou dirigir ao contrário. Muda totalmente as leis de trânsito. O caráter é assim, cara. São leis, são normas que você... Não, agora eu vou tomar posse dessas normas e vou agir dessa maneira. Né? Então, eu aprendi lá na minha família, que eu tenho que ir no mundo da droga, eu vou no mundo da droga independente de quem se atravessar na minha frente. Né? Então, isso chama-se... Um cara que tem um caráter, ele pode, de alguma maneira, se converter. Então, quando a gente uma pessoa que se converte, o que ela está fazendo? Ela está mudando o caráter dela, ela está mudando as leis, as normas. Antes ela tinha outras normas, que era o mundo que dava. Quando ela se converteu, ela pegou aquelas normas, jogou fora e pegou outras normas. Que vem da onde? Um pouco da vivência dela mesmo. Ela já tinha caridade, já tinha bondade, já tinha algumas normas já. Foi criada uma família que o pai era bondoso, a mãe, sei lá. E aí depois ela pegou outras normas que está ali, no ensinamento da igreja, vida dos santos. Por isso que é o primado do conhecimento. Né? Aí alguém podia dizer assim, mas tudo bem, então é o primado do conhecimento, por que não é o primado da vontade, do livre-arbítrio? Uma coisa não anula a outra. Uma coisa não anula a outra. Nós continuamos com o nosso conhecimento, com o nosso livre-arbítrio, as duas andam de mãos dadas para tomar as decisões. A vontade vai olhar para quem? Para quem que é a vontade? Uma pessoa que está bem centrada, a vontade vai olhar para quem? Para o intelecto, para o conhecimento. E tu só vai querer aquilo que tu conhece. Exatamente. Mas tu vai rejeitar também aquilo que você conhece dele. Também.
aí entra uma outra coisa. Por que a vontade, conhecendo, ela vai escolher uma coisa ou outra? É pelo valor da coisa. Então é o conhecimento que vai dizer, isso vale mais do que aquilo ali. Então é melhor você ir para ali. Não é assim? O conhecimento conhece a coisa. O conhecimento conhece o não eu. Demonstra a verdade. Isso. Né? Exato. Então tem um valor. Tu vai ver o que não é bom e o que é virtuoso daí. Isso, exato. Pode optar. Porque o valor da coisa, o conhecimento, ele vai avaliar sempre o valor da coisa. O que é mais valor? Vim na aula aqui do centro de estudo hoje, vocês escolheram. Vir na aula de estudo hoje ou ficar em casa tomando mate no quentinho? Você deu um valor. Você deu um valor para as coisas. Por que tu veio aqui lá e não foi para casa? Porque você deu um valor. Ir para casa tem um valor, óbvio. E vir aqui tem um outro valor. Tu olhou os dois valores, tu conheceu os dois valores. Eu vou no centro de estudo ou vou para casa no quentinho. Tu escolheu os dois valores. Esse aqui tem mais valor. O conhecimento tem mais valor. Então eu vim aqui. Então a tua vontade, o teu livre-arbítrio, a partir do teu conhecimento, daquilo que tem mais valor. Por isso que é o primário do conhecimento. Então, você conhecendo que tem mais valor, o que é o valor? Valor é a verdade. Hoje tem mais verdade. Não que lá ir na casa dele no quentinho, não, claro, a gente com a mãe dele, o pai dele, a família, a avó, não que isso não tem um valor. Tem um valor, tem uma verdade entrando também. Mas esse conhecimento está junto com o sentimento também. Para te poder... É que o problema é que ele fala isso aí também. Quando o sentimento, é que o sentimento é um termo muito equívoco. Mas não é ele quer dizer muita coisa, o sentimento. O que tu entende por sentimento? O que é sentimento para você? O sentimento, eu não estou falando naquele sentido de apego. O sentimento é o que eu vou me sentir melhor se eu for lá e numa aula. Sim, sobre um determinado. Sim, sobre esse ponto, sobre esse aspecto, está certo. Onde eu vou ter mais benefício. Sim, mas eu vou me sentir bem ou não vou me sentir bem lá. Entendeu? Se eu ver que eu não vou me sentir bem, eu já não vou. Pois é, mas daí veja bem, mas aí, pois é, por isso que o termo sentimento é equívoco. O que é uma coisa equívoca? Tem vários sentidos. Sim, tá. E às vezes ele não é o termo mais apropriado. Então é onde tem mais valor. Por quê? Porque você pode se sentir, não se sentir bem no lugar, mas aquilo ainda tem. Por exemplo, tu tá doente, sei lá, aí tu vai dizer assim, mas eu tenho a missa hoje às 19 horas, domingo, eu não fui na missa, eu tenho que ir na missa. Tu vai se sentir bem ali na missa, sentado no banquinho? Não necessariamente vai se sentir bem. Tu vai estar com dor de cabeça, tu pode estar com uma dor na tua coluna. Tu estaria melhor deitadinha na cama com uma bolsa de calor nas costas. Então por isso que o sentimento ele atrapalha o jogo, entendeu? É mais a gente saber aonde está o valor. O que tem mais valor? Eu cometer um pecado mortal de não ir na missa, mesmo eu não estando em condições boas de ir, estou com dor de cabeça, estou com uma dor nas costas. Ou eu prefiro ficar em casa, aqui, bem quentinha, aqui, e não ir na missa. Onde é que está o valor? Em casa aqui tu vai se sentir melhor, vai estar tomando chimarrão, vai estar com você com a bola na coluna, está entendendo? Então por isso que eu sempre quis também, uma dos motivos de eu abrir o centro de estudo era exatamente determinar as coisas, os termos. Eu sempre estou corrigindo, não é bem assim. É outro termo que tem que usar, eu sempre isso aí, vocês perceberam? Sempre tentando, mas não é esse o termo. O termo é outro. E tentando não ser frio também, não é verdade? Exato. Tanto que a vela claro. Exatamente. Claro que aquilo que quando você escolhe uma verdade, você escolhe uma coisa de valor, vai te dar uma recompensa isso aí. E você podia chamar isso de sentimento, né? Ou, em termos mais técnicos, uma consolação. Né? Nós falamos das consolações. Então, se tu falar assim, eu vou ter uma consolação, tu está usando um termo mais de peso maior, né? Um termo que te coloca, te define mais o que é, né? Por exemplo, se tu classificar assim, o que é o homem? Eu falei assim, o homem é um ser que ama. Não está bem definido o termo, né? Não definiu bem o termo, né? O homem é um ser que vai no cabeleireiro. Pensa. Se dizer assim, o homem é um ser que pensa, mas aí você sai com um chimpanzé, não pensa? Alguma coisa. Cachorro.
cachorro, tem nem um pensamento, alguma coisa. Mas o que é pensar? Aí tu entra num loop em que você não chega porque não. Agora você diz assim, o homem é um ser racional, animal racional. Não existe mais nenhum animal racional. Por quê? Porque o racional quer dizer que tem intelecto, né? Tem que definir bem os termos. Quanto mais definir. Faz escolhas, né? Exatamente. É que nem falar assim, ó, os pássaros são livres. As pedras também são, né? Não são. Não. Porque eles são presos à sua realidade. O ser humano é o único que tem liberdade. Sim, liberdade de ação. É isso, de ação. Então o conhecimento e a vontade não se excluem, né? Tem sempre diz, mas então se é o primado do conhecimento, o primado do logos, então e a vontade do livre-arbítrio? É isso, essa relação. Quanto mais você conhece, mais você vai ter normas para dizer, não, vou para esse caminho porque esse caminho tem um valor maior, né? Que eu entendi. Aqui ele falou assim, o item dela é bem aqui que nós falamos, os temperamentos. Isso, eu já ia te perguntar. Eu sou muito de dar, eu me baseio sempre em alguém ou alguma teoria para me pronunciar, eu nunca sai nada da minha cabeça, até porque eu sou muito ignorante para ter as minhas teorias, assim, entendeu? Eu me baseio muito no tomismo, eu sou um tomista. Sobre esse determinado aspecto, muito burro, desse passagem, sei muito pouquinho, mas eu, quando eu preciso saber as coisas, vou lá em Santo Tomás de Aquino para saber. Eu sei que tem moda, a gente fala dos temperamentos, colérico, fleumático, o sanguíneo, melancólico. O Santo Tomás de Aquino nunca falou de temperamento. E nunca falou de temperamento. O temperamento é uma coisa moderna. Concluindo então, existe o tal temperamento, existe, mas ele não é definidor das coisas. Uma pessoa ele não é colérico integral, ele é colérico, às vezes ele é sanguíneo, às vezes ele é fleumático, às vezes ele é melancólico. Se você está num velório, num parente, está melancólico. Se você está brigando, eu estou discutindo com o Eduardo aqui, defendendo minha posição, ele defendendo a dele, de repente a gente, não, Eduardo, não é assim, cara, é desse jeito. Estou sendo colérico. Ou de repente vem um bandido na minha direção, eu não posso ser fleumático. Agora, eu vou falar que o Miguel fez uma cagada. Não, Miguel. Então o temperamento, claro, às vezes o temperamento ele predomina numa certa pessoa. Tá? Exatamente. Mas nós não podemos dizer que esse cara é sempre colérico. Daí você limita o cara, você não dá chance de ser outra coisa, né? E o temperamento ele é mais importante não para dizer que você é colérico, e sim para você corrigir a tua cólera, corrigir aquelas coisas que fazem você ser colérico. Entendeu? Lapidar. Então assim, eu sei, a Adriana disse que eu sou colérico. Eu sou colérico. Tudo bem, então tá bem, eu sei que eu sou colérico. Em algumas situações eu sou colérico. Em outras não. Mas quando eu sou colérico, tem algumas coisas que é bom eu ser colérico. Outras vezes é ruim eu ser colérico. Então eu tenho que achar onde que é a minha coisa ruim, ser colérico e corrigir o colérico. Tem gente que diz assim, Santo Tomás de Aquino foi fleumático. Aí tu vai ler lá no fleumático, dizer fleumático é aquela pessoa que deixa passar situações, que perde oportunidades. Santo Tomás de Aquino nunca perdeu oportunidade nenhuma. Ele era um santão, ele não perdeu oportunidade nenhuma. Quando ele teve que brigar com os caras, ele teve que botar o dedo na cara dos hereges, que estava errado, contra os averróis, ele foi dar o dedo na cara dentro daquele fleumático. Ele não perdeu a oportunidade de ser santo. Ele tinha alguma coisa de filmar, um cara calmo, né? Falaram para ele, tem uma vaca voando. Aí ele foi lá, abriu a janela e olhou. A gente deu risada para ele, né? Você acreditou? Sim, eu acreditei, com um bispo, um padre, não pode ser que tem uma vaca voando. É mais fácil acreditar que tem uma vaca voando do que um padre mentir. Então, se ficar na aula de hoje que o caráter é uma coisa que não é minha, não faz parte do homem. O caráter não faz parte, é uma norma, assim como uma lei de trânsito não faz parte tua, não é da tua natureza ter leis de trânsito. Mas tu conhece as leis de trânsito e a partir dali você vai empregar a lei de trânsito. Então o caráter é isso, são aquelas leis, aquelas normas. São princípios. E quando eu digo que uma pessoa é de caráter, é porque ele tem algumas normas que ele tem e ele vai até o fim mesmo que ele paga pela vida. Por isso que o mártir diz, esse cara é de caráter. Por quê?
Ele acreditou que ele tinha que lutar por Jesus Cristo, nem que seja pela própria vida. Isso é ser de caráter. Né? Tem um livrinho que chama-se para adolescente, como é que é? O caráter... Jovem de caráter. Hã? O jovem de caráter. O jovem de caráter. Nas primeiras páginas ele vai dizer assim, tu tem o teu caráter, para ser o cara de caráter é aquele cara que tem o coração de bronze. O que é coração de bronze? É o cara que ele vai até o fim para aquilo que ele acredita. E não abre mão, não abre mão. Tá falta manda com os políticos, né? Isso. Eles se vendem. Não tem caráter. Eles vão conforme o vento humano. Eu sou assim, bem, mas eu acho que é certo, eu sou teimosa e vou até o fim com aquilo. Por isso daí tem o primado do conhecimento, que você não pode, às vezes, ter uma lei que está errada e ir até o fim. Você tem que ter o conhecimento para você pegar, não, para aí, isso que eu acredito. É assim mesmo ou não é? Sim, mas quando eu acho que aquilo é... Isso. Eu tenho razão, eu vou até o fim. Exatamente. Não pode abrir mão, senão é. Porque quando o cara não tem caráter, ele tem aquelas leis lá, mas ele abre mão das leis, ele pega outras leis, depois ele volta para a lei aquela, ele faz, entendeu? É hipocrisia, né? Prega uma coisa e faz outra. Exatamente. Eu concordo assim, não com tudo, mas para mim, na minha mente, que eu estou fazendo um malabarismo para associar os conceitos que eu aprendi com os desses autores. Isso aqui é filosofia atomista, né? Sim. O que ele faz, o Rudolf Allers? Ele pega aquela filosofia que a gente aprendeu ali, até eu aprendi na faculdade lá, que é só psicanálise. Se bem que ele fala que para mudar o caráter, tem duas maneiras de mudar o caráter. Tem 3 maneiras de mudar o caráter. 3. Ele fez assim, né? Tem 3. 3 maneiras de mudar o caráter. A primeira é pela conversão. A segunda é pela psicanálise. Você pode, através de uma terapia, mudar o caráter da pessoa. E o terceiro é por uma doença patológica. Uma neurose, uma hipotireoidismo, uma doença da personalidade, uma coisa para mudar o caráter da pessoa. Mas nunca a pessoa. Mas sempre essa pessoa. Não vou contrapor aqui cada conceito dele, porque eles concordam em algumas coisas, quase tudo. Mas falando sobre o primado do conhecimento, que falou, alguém perguntou aqui se a vontade era mais importante e tal. Na verdade, a vontade ou qualquer ação do eu, naquele princípio da identidade que tu falou do eu, mano, a vontade, qualquer ação do eu sempre vai estar agindo dentro de um determinado conhecimento, porque tu precisa pelo menos uma forma, uma imagem, pedaços de informações para formar conceito. Então a tua vontade ela sempre vai trabalhar com conceitos que tu conhece. Sim. Então não tem como tu sair fora da linguagem, por exemplo, seja ela com significados ou com sons ou com pensamentos elaborados. Assim. Sim, você só conhece aquilo que consegue conceituar, né? Sim, isso aqui é um parafuso, isso aqui é a linguagem. Isso, o sujeito você reconhece se envolvendo com uma linguagem até para determinar que ele é diferente de outra coisa. Sim. Então sempre a vontade ela vai estar condicionada ao que tu conhece, basicamente. Sim, exatamente. E daí entra um outro conceito aqui, que é o valor, né? E o conhecimento, o valor, etc., ele é formado, pegar a Lacan, por exemplo, por um somatório que ele fala significantes, assim, que é substratos de significados, pequenos significados, que estão formando uma rede, uma teia, e ali tu vai construindo um valor, ou até um sentimento, que tu falou, um conceito qualquer. Né? Então, o ser humano, por ser um ser incompleto, né, dentro da psicanálise ser faltante, né, tem uma falta primordial, né, algo que a gente sempre busca. Eles falam, no caso que tu falou ali de vontade de poder, né? Em Freud seria pulsão, em Lacan desejo. Então o ser humano sempre está, digamos, querendo algo, mesmo que seja querer ficar parado aqui descansando. Então, dentro da psicanálise, nada completa o ser humano, mas o ser humano passa o tempo, a vida inteira buscando algo para tamponar o seu buraco, o seu vazio, seja existencial, seja
dinheiro, de prazer, qualquer coisa. No caso, se a gente for associar com a religião, só alguns completam, tipo, só Deus, etc. E como falou ali, as 3 maneiras de mudar, ali, com terapia, com conversão, uma doença, por conversão. Seria uma ação divina, bem? Isso. Conversão por aí. Sim, tem a graça, né? Mas se pegar, agora tem um outro ponto que a gente terminar, por exemplo, São Francisco de Assis, por exemplo. Ele era rico, ficou pobre, mas ele não mudou o caráter dele. Ele mudou o estilo de vida dele. Porque quando ele era rico e depois ele ficou pobre, o caráter dele não mudou. Ele era um rico bondoso, ele era um rico que fazia bem. Ele não... Tem essa diferença também. Né? Santo Inácio de Loyola também, ele disse também, Santo Inácio de Loyola era como é que chama? Da hierarquia ali, da aristocracia, digamos assim, né? Casta. Só que ele mudou o estilo de vida dele, mas o caráter dele permaneceu, né? Agora, pega um cara que está no pecado mortal, fazendo só sacanagem, esse não muda, ele não mudou, ele não permaneceu o caráter dele, mudou o estilo de vida dele. Ele vai ter que mudar o caráter dele mesmo, né? É uma conversão, né? Ele vai ter que ter outras leis, outras normas que ele vai seguir. Por isso a importância da religião, porque se o caráter é fragmento sem conhecimento, né? Tu vai ter uma verdade revelada na religião e aquilo ali vai ser a tua referência. Exatamente. Por isso tem na religião, tem a nossa religião, tem a fé. Quer dizer, você acreditar, mas daí eu só acredito naquilo que eu tenho certeza. Bom, daí não vai conseguir. Tem que ter, né? A tua norma tem que ser baseada um pouco na tua fé. Quer dizer, vai acreditar que tem o reino de Deus. Não, mas eu não estou enxergando. Não, tem a fé, né? Que é uma graça. Claro, a gente não pode abrir mão da graça, né? Tá, e eu posso fazer uma pergunta? Não. Eu posso desligar. Pode fazer bater. Então, deixa eu só finalizar dentro do fato. Então, desligou? Não. Então, boa noite, pessoal. Vamos rezar uma Ave Maria, então, para nos pôr na linha. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Não, Não, pode